E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da repetição. Algo que eu tenho observado na minha vida nos últimos tempos, ficou mais claro para mim nos últimos tempos, porque a observação foi algo que vem acontecendo nos últimos anos, mas exatamente no último mês eu estava realizando uma prática de uma limpeza emocional, uma limpeza mental e emocional a respeito de lembranças do passado, lembranças dolorosas, lembranças difíceis, que essas lembranças podem ter deixado, podem não, a maior parte das vezes deixaram marcas no nosso campo energético, deixaram formas desequilibradas, emoções em desalinho no nosso campo energético, e quando a gente traz isso, a lembrança, a gente ressignifica aquele momento e libera essas emoções, a gente deixa o nosso campo energético muito mais fluido, muito mais harmônico e tranquilo, para que a gente consiga caminhar, executar a nossa vida aqui com muito mais fluidez, melhorando o nosso processo. E falando sobre isso, eu observei nesse último mês que eu estava realizando uma prática meditativa, era uma meditação guiada, onde eu repeti essa meditação durante 27 dias. E qual foi a minha surpresa? Que no início a minha mente se lembrou de vários momentos, várias situações da infância, adolescência e até mesmo vida adulta, de situações que me ocorreram para serem ressignificadas. Mas depois de um tempo, começou a ficar mais tranquilo, começou a vir uma outra lembrança. Aí eu continuei fazendo e a minha surpresa foi que em alguns momentos, alguns dias, que eu achava que estava tudo tranquilo, que eu já tinha me lembrado de tudo, que eu já tinha me lembrado a respeito de lembranças com o pai, com a mãe, com o irmão. Eu achava que já tinha me lembrado de tudo e começou a vir lembranças em determinados dias que eu nem imaginava, eu nem lembrava daquele assunto. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é a respeito de uma lembrança com a minha mãe, que nem se refere a ela exatamente, se refere a mim, a como eu me senti naquele momento e a como aquela criança ainda estava chorando lá dentro do quarto. Para quem acompanha há mais tempo aqui no canal, vocês sabem, eu já compartilhei aqui, que quando eu era criança, a minha mãe teve muitos processos depressivos, eu sempre cuidava dela, cuidava da casa, cuidava dela, e quando ela começava a melhorar, ela ficava agressiva com as pessoas que estavam próximas a ela. Depois, conversando com um psiquiatra que hoje em dia cuida dela, é um médico excelente, excelente mesmo, é a única pessoa que ela obteve confiança e que depois que ela começou o tratamento com ele, ela nunca mais ficou doente. Mas ele me explicando a respeito dessa situação de que as pessoas geralmente quando entram nesse estágio de depressão muito forte, quando elas começam a sair, elas começam a se voltar, porque elas estão com uma ação, uma atitude muito forte, geralmente é o que os remédios auxiliam para que a pessoa vá para a ação. E aí elas estão com ação e atitude muito forte, elas acabam que falam e fazem coisas que se elas estivessem num estado, entre aspas, normal, elas não falariam. Mas aquilo eu me afastava, sempre quando ela entrava nesses processos eu me afastava. E aí eu me recordo, o que foi legal disso tudo, da questão da repetição, que é o tópico do nosso vídeo aqui de hoje, é que num desses dias de repetições, já estava quase no final dos 27 dias, eu me recordei de um dia, exatamente um dia, que eu estava no meu quarto chorando e a minha mãe estava lá no quintal, limpando o quintal, lavando o quintal, e ela estava me xingando. E eu me recordei e me recordo que eu estava no quarto chorando e eu pensava, poxa, por que ela está fazendo isso? Eu só quero ajudar e eu fico ajudando o tempo todo. Quando ela não está bem, eu estou ali, estou junto, eu a amo. E sei que ela me ama e por que isso está acontecendo? E eu lembro que ali naquele momento eu questionava Deus. Eu ficava questionando a Deus e questionando, meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu devia ter por volta de uns 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade.
Hoje em dia, na vida adulta, depois que eu já conversei com esse médico e depois que recebi todos os esclarecimentos, eu sei claramente que tudo aquilo fazia parte do processo, fazia parte do momento que ela estava vivenciando. Então a minha parte racional, ela compreende tudo isso e a gente acha que já está resolvido. Só que a questão não é com o outro. Na parte racional já está tudo resolvido, mas na nossa parte emocional, que é o nosso corpo emocional, lá ainda tinha uma criança que estava dentro do quarto chorando. Lá ainda tinha uma criança que não conseguia ainda compreender por que aquelas situações aconteceram, por que aquilo estava acontecendo. E quando você faz a repetição, aqui nesse caso foi uma repetição de exercícios para realizar a cura do nosso campo emocional, do nosso corpo emocional e das nossas lembranças que estão guardadas no nosso subconsciente. Quando você faz esses processos da repetição, você permite que lembranças, inclusive que você achava que já estavam resolvidas, como essa, eu já tinha recebido a explicação racional, então eu achava que já estava resolvido. Mas quando eu me permiti repetir o processo várias e várias vezes, o meu subconsciente, também as minhas energias, trouxeram à tona essa lembrança para que eu ressignificasse e liberasse ali no momento da meditação. Esse é um exemplo que eu trago para vocês de como a repetição é algo muito importante aqui nos nossos processos energéticos, nos nossos processos de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano mesmo. E também a parte energética. Quando a gente repete, a gente coloca o nosso foco, a nossa intenção. E tudo isso cresce aquele campo energético para que a gente se entregue cada vez mais ao processo. Então, sempre quando você for realizar suas práticas, quando você perceber que é algo que não está sendo tão simples para você trabalhar e liberar tudo aquilo, faça a repetição. Busque a repetição, porque tudo isso vai contribuir para que você sim consiga harmonizar o seu campo energético. Um grande abraço para vocês, espero sim fortemente que cada um de vocês coloque em prática todas essas informações, porque a repetição traz para nós muito foco e muita entrega e também, consequentemente, muito resultado. Paz e luz a todos, até o próximo vídeo. Tchau!